Você já passou anos na vida acadêmica, fez uma trajetória de universidade, às vezes mestrado, doutorado, especialização, muita teoria e pouca prática na indústria? Eu já passei por isso e hoje eu estou na indústria e eu queria compartilhar um pouco com vocês sobre como foi minha experiência. Se você está aqui, você está pensando em ir para a indústria ou já está tentando ir para a indústria, e não tá sendo tão fácil como você esperava. Se você não me conhece, meu nome é Mariane Neiva, eu sou cientista de dados, professora e doutora em ciência da computação pela USP. A minha trajetória é completamente acadêmica. Eu fiz graduação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em ciência da computação. Durante a minha graduação, eu já fui para uma área mais de inteligência artificial, então isso pode ser um diferencial de hoje ter escolhido entrar na área de ciência de dados, porque eu já tinha uma experiência, pelo menos teórica, com os modelos e aplicações e a programação em si. Fiz mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo, voltado para reconhecimento de padrões, inteligência artificial, e também fiz uma pesquisa com uma Rede Nacional de Doenças Raras, que inclusive eu tenho muito orgulho e muita saudade de participar dessa pesquisa, mas a vida acadêmica em si, ela é bem estável, porque nada é garantido, nem bolsa, nem vida acadêmica, nem a indústria, né? A gente tá vendo uma era agora de vários layoffs, né? Principalmente na área de tecnologia. Eu entendo nossa preocupação, porque a vida acadêmica, por mais que você ame, né, fazer pesquisa, por mais que você ame esse sistema de que você tem mais liberdade, você tem mais flexibilidade, você não tem um patrão em si, também tem os seus pontos negativos. Então, a instabilidade financeira em um ambiente como o Brasil, por exemplo, onde você tem altos custos de vida, você não tem nenhuma segurança social, por exemplo. Enfim, eu te entendo. Então vamos para as dicas, né? E talvez facilitar um pouco nas suas entrevistas dentro dessa nova dinâmica aí que você tá procurando. O primeiro questionamento que a gente tem quando a gente vai sair da vida acadêmica para procurar uma vaga na indústria: poxa, eu tenho vários artigos escritos, ou eu tenho uma experiência grande, mas eu não consigo comprovar, eu não consigo trazer isso para prática, eu não consigo trazer para algo que seja palpável para a indústria. Quando você chega até o ponto de fazer um doutorado, você é muito especialista em uma certa área. E às vezes a indústria, ela tá mais preocupada com pessoas que sejam dinâmicas e mais generalistas. Como eu vou mostrar para a empresa que eu posso agregar valor ao resultado que ela tá trazendo? Você, como pesquisador, provavelmente você é bem proativo, porque a vida acadêmica faz com que você tenha que fazer tudo por si só. A proatividade, ela é um core, assim, de qualidade que um pesquisador tem, porque a gente tem que ir atrás e tem que resolver, como não tem essa coisa de patrão, você tem que ter muita iniciativa em correr atrás do seu próprio resultado. Então, isso é algo que você pode trazer para a entrevista de emprego, essa proatividade que as indústrias, elas adoram, sabendo que você vai fazer o seu trabalho. Outra coisa é tentar pensar em como os seus trabalhos no mestrado, no doutorado, podem virar resultados que vão ajudar algum cliente. Porque, querendo ou não, quando a gente vai para a indústria, a gente está tentando resolver um problema de algum cliente, seja ele clientes específicos ou pensar em como que o banco, né? Muita gente vai para banco, vai gerar mais valor no seu produto. Então, a ideia é que você, de alguma forma, ou tente trazer isso da sua vida acadêmica, em pensar em como que aquele modelo que você desenvolveu, como que aquela pesquisa que você desenvolveu pode resolver um problema real. Para quem tem já trabalhos que são muito práticos, né? Porque existe isso na vida acadêmica também, isso é muito automático. Mas para quem tem trabalhos mais teóricos e quer voltar para uma área mais de tecnologia, de indústria, tente criar portfólios, pesquisar projetos e cases reais. Isso é muito importante, que isso vai ajudar você a entender como outras empresas resolveram problemas. Olhe para as tecnologias e para as ferramentas, para os modelos que estão em alta. GenAI. Tente resolver um problema com GenAI. Pense em problemas que podem ser resolvidos com GenAI. Eu percebo que, pelas entrevistas que eu fiz, a lógica de como você resolveria um problema vale muito. Então, minha primeira dica é:
Entenda que a indústria valoriza muito resultados práticos. Como você poderia gerar mais resultados práticos com a sua experiência passada? Qualquer tipo de experiência, seja algum curso que você deu, seja alguma coisa que você fez de tempo livre, foque em trazer algum impacto que você pode dar para a empresa na prática. É isso que eles querem ver, muita prática, tá? E a gente tem vindo da área acadêmica, às vezes a gente tem esse problema de não ter tanto a prática, mas tente buscar isso, fazer um retrocesso assim de qualquer projeto que você fez que poderia trazer para a prática. É muito importante revisar métodos antigos e atualizar as suas habilidades. Uma coisa que acontece com quem veio da vida acadêmica é focar muito em um certo tipo de problema. Então, no mestrado eu foquei em visão computacional, no doutorado eu foquei em redes complexas. A primeira dica, ela traz muita coisa da prática. Então, como que eu posso trazer visão computacional, redes complexas para ajudar uma empresa? É isso que eu tenho que pensar e talvez isso que eu tenho que desenvolver um pouco o meu discurso para entrevista de emprego. Isso é algo que está mais fresco na minha mente, visão computacional, redes complexas. Mas quais são os outros métodos que são importantes para a área, por exemplo, de ciência de dados? Um KNN, um SVM, um K-means, uma árvore binária. Quais são os métodos estatísticos que são importantes, as distribuições, toda a parte teórica de fato, às vezes ela não está tão fresca na nossa mente. Na minha experiência, o que eu fiz? Eu contratei um serviço que tinha tipo Hotmart, que tinha lá várias aulas, né, desde o básico até o avançado, tanto voltado para estatística, que é muito importante para cientista de dados, quanto para modelos de inteligência artificial, e fui revendo isso estudando. É muito importante que a gente não pare de estudar, porque tem coisas que ficaram lá no primeiro ano da universidade e a gente já não lembra mais, porque a gente não está estudando isso na prática. Mas, na entrevista de emprego, a gente não sabe o que vai ser perguntado. Então, é bom a gente ter um refresh das habilidades que a gente tinha ou dos conhecimentos que a gente tinha lá no começo da universidade, ou para quem está tentando transitar de área, por exemplo, de biologia para ciência de dados, trazer isso mesmo para um conhecimento mais novo, né? Então, aprender de fato o que vai ser utilizado teoricamente na vaga que você está buscando. Terceiro ponto, estude cases práticos de empresas. Existem vários vídeos no YouTube, inclusive, que mostram como as empresas solucionaram um certo problema de uma indústria. Isso é muito importante para a entrevista de emprego, porque é o que vai fazer com que o seu entrevistador entenda que você compreende um pouco do mundo do que você tá entrando e que você saberia mais ou menos resolver algum problema. A ideia é que, estudando os cases de como as empresas resolveram um certo problema, você entenda mais ou menos qual é a lógica desse processo de resolução, né? Na minha experiência, por exemplo, as entrevistas que eu passei sempre tinha um case que você tinha que resolver. E esse case que você tinha que resolver na entrevista era: eles te passavam um problema, a empresa XYZ tem isso, isso, isso. Como você resolveria? E aí você tem que colocar todo o processo de, perguntar, tem esse tipo de dado, tem esse tipo de dado, e como é que você, olhando para esses dados, isso num viés de cientista de dados, você propõe quais são as features, né, que você vai olhar e qual modelo você usaria, qual é o resultado, qual é o target, por exemplo, quando é um processo de inteligência artificial. Vai dar para o seu entrevistador ali uma noção de que você sabe como resolver um problema dado um processamento lógico que você tem ali na sua mente de maneira, né, interessante. Quarta dica: faça um network. Hoje em dia tem milhões de vagas e milhões de pessoas aplicando. Uma coisa que vai te ajudar às vezes, você conhecer uma pessoa que tá dentro da área já e que pode te ajudar tanto por dar dicas, ou te avisar de uma vaga, ou te indicar para uma vaga. Isso é muito importante quando você não tem experiência dentro da área já. Porque os recrutadores, isso por experiência própria, eu tinha antes da pandemia, eu recebia mais propostas de trabalho, mas depois da pandemia eu percebi que houve uma queda nessas buscas de recrutadores pelo seu currículo só. E hoje em dia, como eu estou dentro do mercado de trabalho, eu tenho mais recrutamento
por conta de já ter experiência na indústria. Então, a partir do momento que você destrava essa primeira experiência na indústria, traz uma tranquilidade até mental. Não tô falando que você precisa mudar de vaga ou não, mas essa procura por você, pelo seu conhecimento, por fato de você já estar lá dentro, te dá uma tranquilidade. Mas quando você não está lá dentro, quando você não tem experiência, se você demora muito para receber uma proposta de te chamarem para uma entrevista, isso começa a ser desesperador. E uma coisa que vai te ajudar a chegar na vaga mais rápido é fazer um networking, ter indicação, tanto para ter colegas que vão trocar com você sobre a área, sobre às vezes pedir uma ajuda, um conselho, como se portar, como que é, tipo, essa coisa da curiosidade mesmo, né? Querendo ou não, isso pode te abrir muitas portas, tá? A quinta dica é: seja flexível. Isso foi uma dica muito importante pra mim. E essa flexibilidade eu tive muito por conta de um acompanhamento que eu tinha de mental, assim, por conta de eu querer seguir em uma área que era a área que eu estava trabalhando com pesquisa, e focar muito nesse tipo de vaga. E eu acho que muitos de vocês que estão aqui também estão querendo seguir numa área que tenha muito a ver com a pesquisa de vocês. E o que eu tenho para falar para vocês é: sejam flexíveis. Às vezes a gente tá muito focado, é isso que eu quero, é isso que eu quero, e não se abre para outras possibilidades. Mas você não conhece as outras possibilidades, não sabe o quão isso pode ser interessante. Nos últimos anos, desde 2020, eu foquei muito em áreas de saúde. Mesmo no doutorado, lá em 2018, eu fiz alguns projetos de saúde. O Covid fortaleceu muito isso, porque foi uma época que eu trabalhei com o pessoal lá da USP de Ribeirão Preto, que era da medicina, então eu fui muito para essa área. E no início da minha procura por vagas na indústria, eu foquei muito em áreas de pesquisa na saúde, indústrias de saúde, de caminho ali que eu tinha com usar a tecnologia para melhorar a saúde, ou qualquer coisa que seja relacionado a essa área específica. Tanto eu ouvi alguém falando assim: "Ah, mas você nem sabe se você gosta da outra área". Isso é verdade, porque eu tô focando muito no tipo de vaga. Tá difícil, porque realmente não é fácil. Eu tinha a questão de ter que ter um trabalho remoto, e algumas vagas eu acho que a questão da não ter a prática realmente não é bem visto. Então, eu comecei a ser flexível no sentido de vou aplicar para todo tipo de vaga que tenha as minhas aptidões teóricas. Então, vagas de cientista de dados. Hoje eu trabalho como cientista de dados em uma consultoria. Eu percebi que isso é maravilhoso, que trabalhar com diferentes domínios não era tão ruim. Não é, na verdade, não era tão ruim, não. Não é ruim. É muito interessante para quem gosta da área de ciência de dados, porque você tem a oportunidade de trabalhar com diversos domínios. Lá dentro, por exemplo, eu poderia pegar um case, né, um projeto de voltado para a saúde. Ah, mas eu queria continuar na área da saúde, mas eu nunca tinha testado outra área. E eu caí na área da saúde por consequência de networking que eu tinha feito no doutorado. A gente tem que ser um pouco flexível em relação à busca das nossas vagas, tá? Em relação a qualquer coisa, mas em relação à busca das nossas vagas, a gente tem que ser um pouco flexível. Talvez você se surpreenda. E por fim, então, além de você estudar os cases, pense muito em como quebrar os seus problemas. Faça isso no seu dia a dia. Pense em como ter um pensamento lógico para qualquer problema da sua vida. Hoje em dia, só para dar um exemplo, eu tô com uma questão aí que a gente tem que resolver, que não é de trabalho, é uma questão pessoal que todo mundo tem. E eu sempre penso: "Meu Deus, eu vou pensar nisso como se fosse um projeto da empresa de consultoria", como se eu fosse me afastasse do problema e pensasse nisso de uma maneira lógica. A habilidade de resolver problemas é isso que qualquer cientista de dados tem que ter no fundo, no fundo. A gente vai resolver problemas de um cliente de uma empresa com a tecnologia no meio. Então a gente quebrar os problemas em problemas menores é a chave para qualquer desafio que a gente tem na vida. Então, o projeto ele vai ser um desafio, o projeto tem que ser quebrado, e o que você olharia em cada um desses pedaços? A gente tem que saber trazer isso, comunicar isso para o entrevistador e depois, na prática, para o cliente ou para o nosso departamento ou para o nosso chefe, enfim. Desenvolver habilidades de resolução de problemas de maneira lógica é importante para qualquer profissão
principalmente para os cientistas de dados. E na entrevista, isso vai fazer muita diferença. E se você, na verdade, não queria sair da área acadêmica e está procurando uma vaga na indústria por conta da instabilidade, né, de todas essas questões de oportunidade, olha, o que eu tenho para te dizer é que fique tranquilo, encare isso como nova oportunidade. A gente não tem que ter certeza e ficar em uma área para sempre, então é uma experiência, é o que eu falei, seja flexível que você pode se apaixonar por uma área, se apaixonar por uma área nova que você não conhece, por uma estrutura de processo de trabalho diferente que pode ser novo para você e que pode ajudar muito. Eu sei que procurar uma vaga quando você não tem experiência é muito difícil. É muito mais desafiador do que alguém que é sênior cientista de dados, que já tem uma vasta experiência, que já sabe como funciona lá dentro. E por isso que eu tô te falando que saber cases reais, tentar descobrir, tentar fazer portfólio, tentar quebrar o problema em soluções lógicas, é algo muito importante, porque eu estou lá dentro e foi isso que eu passei também pela minha entrevista e todo o meu processo de busca de vagas. Não é tão fácil quanto parece, mesmo para quem está na área de tecnologia, porque a falta de experiência, ela traz medo, ela traz às vezes uma falta de networking, ela traz insegurança até do ponto de vista de quem está te contratando, pelo fato de entender que você não conhece como é trabalhar, às vezes, em equipe, trabalhar numa área diferente, trabalhar entregando produtos e valores para os clientes. Então, muitas vezes, eles vão apostar muito na sua qualificação. E aí na entrevista você tem que talvez entregar, talvez não, com certeza entregar uma postura de que alguém que vai entregar valor e sabe resolver problemas dos clientes. Se você gostou dessas dicas, se você quiser mais alguma informação, me siga no Instagram também, @maribeneiva, que lá você pode perguntar de uma maneira mais rápida, mas deixe o seu comentário aqui se você também está nesse processo de ir da vida acadêmica para a indústria. Até a próxima, se inscreve aqui. Tchau, tchau.